queria dizer para os irmãos que talvez você possa estar olhando para mim dizendo assim: quem é esse pastor aí? Ele não estava lá naquela foto ali que colocaram anunciando o programa. Eu também achei muito diferente. Aquela foto ali parece que não sou eu, não. Eu acho que estou mais bonito agora do que naquela foto ali que escolheram para colocar no cartaz. Irmãos, eu sei que a hora está avançada. Vou tentar ser sucinto, ser breve, porém não poderia deixar de dizer as verdades que o Senhor colocou no meu coração para que seja dita nessa noite seguinte. Queria convidá-los a se colocar de pé. Queridos amados irmãos que abram a sua Bíblia, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16. Vamos abordar as marcas de uma verdadeira igreja. Tema esse que eu entendo que seja muito relevante, principalmente para os dias atuais. Mateus capítulo 16, a partir do verso 16. Diz assim a palavra do Senhor. Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Te digo ainda que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos ter uma palavra de oração nesse momento. Santo e eterno Deus, maravilhoso, bondoso Pai, glorificamos o Teu nome, porque o Senhor é bom, porque as Tuas misericórdias foram para todos sempre. Louvamos, ó Deus, por esses momentos maravilhosos que aqui podemos estar vivenciando, todos esses que o Senhor separou para que aqui pudéssemos estar. Louvamos-te porque a Tua soberania, que é tremenda em nossas vidas, nos trouxe até aqui, nos conduziu até esse momento. Pedimos-te, ó Senhor, que tudo que venha a ser feito aqui, que venha a ser porventura falado aqui, que não provém do Senhor, o Senhor faça apagar em nossas vidas. Mas que o Senhor grave com brasas vivas em nosso coração a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito, que um dia inspirou essa palavra, Senhor, seja o mesmo que irá iluminar os nossos olhos, nos levando ao entendimento e à compreensão correta daquilo que Tu queres falar ao Teu povo nessa noite. Fala-nos não apenas porque queremos ouvir a Tua voz. Fala-nos, Senhor, porque nós precisamos ouvi-la. Oramos assim no santo nome de Jesus, a quem glórias para todos sempre. Amém. Todos sempre. Irmãos, nós vivemos num mundo onde novas religiões se formam a cada dia. Há uma estimativa que parece que por dia 3 ou 5 novas religiões são formadas. E todas essas religiões formadas advogam ser a verdadeira igreja. A igreja de Roma se utiliza desse texto que nós acabamos de ler para advogar ter ela, ou possuir ela, esse rótulo de verdadeira igreja. Porém, ao executarmos uma exegese simples desse texto, perceberemos que a ideia da igreja de Roma está completamente equivocada, pois eles baseiam essa ideia deles no processo de sucessão apostólica, onde Pedro se tornaria o primeiro Papa, e essa autoridade da igreja estaria estendida até os dias de hoje com o Papa Francisco. Porém, o Senhor afirma que está edificando a sua igreja não em Pedro, mas em cima da afirmação feita por Pedro de que o Senhor Jesus é o Cristo de Deus. Logo, nós chegamos à conclusão que a verdadeira igreja é fundamentada no Senhor Jesus Cristo.
Cristo é, sem sombra de dúvidas, o fundamento dessa igreja. Mas Ele não é apenas o fundamento dessa igreja. O Senhor Jesus é também aquele que conduz essa igreja. Ele é o dono da igreja. Ele é o Senhor dela. A igreja, meus irmãos, é a reunião dos eleitos chamados em todos os tempos. A igreja verdadeira, ela não é composta por aqueles que querem, que correm ou que buscam, como diz lá em Romanos capítulo 9. Mas a igreja verdadeira é composta pelos eleitos de Deus, escolhidos pelo Senhor antes mesmo da fundação do mundo, baseada tão somente na sua vontade soberana, maravilhosa, boa, perfeita e agradável, como fora dito já nessa noite. A igreja verdadeira, ela é una. Só existe uma igreja verdadeira. Porém, ela não pertence a um lugar, a uma região geográfica específica. Essa igreja ela está espalhada por todo esse mundo que nós conhecemos. Em todos os lugares existe a igreja do Senhor. Essa igreja, além de ser una, ela também é católica ou universal. E aí, quando a gente se utiliza desses dois termos, na cabeça dos irmãos parece que cria uma grande confusão. Porque para alguns católica faz referência à igreja romana, e para outros universal, eu gostaria de comentar. Mas o fato é que essa igreja do Senhor está espalhada por esse mundo. Ela também é santa. A palavra eclesia, que é a qual nós traduzimos como igreja em português, significa chamados para fora ou retirados para fora. Essa igreja verdadeira, ela foi chamada para fora do mundo, ela foi retirada do mundo. Embora nós ainda vivemos no mundo, mas pertencemos ao reino celestial, bem como também ainda temos responsabilidades com esse mundo, porque o reino de Deus ele era, ele é e ainda também será. A igreja, meus amados irmãos, ela também é o corpo de Cristo, composta por muitos membros, dos quais fazem parte os seus eleitos. E Cristo é o cabeça dessa igreja. É Ele que é conduz. Cristo, então somente Ele. Na teologia também nós dividimos a igreja como sendo visível e invisível. Vou tentar traduzir isso para você de uma forma mais tranquila para que você entenda. Igreja visível seria isso que nós estamos vendo aqui. É aquilo que os nossos olhos humanos podem ver. É aquele grupo de pessoas que se reúne todo dia do Senhor para estar ali em celebração a Deus. Porém, no meio dessa igreja visível, existe uma igreja invisível. E essa igreja invisível que é composta pelos eleitos de Deus, só o Senhor Deus pode ver. Então, é possível que numa reunião de 400 pessoas no lugar, o Senhor só esteja vendo ali 4 pessoas que de fato fazem parte da igreja. E sabe por que eu coloquei uma disparidade tão grande numérica? Porque quando eu olho para a igreja hoje, a Bíblia é clara, ela fala que existe o trigo e existe o joio. A Bíblia trata os crentes de fato como ovelhas. Mas quando eu olho para a igreja hoje, eu percebo, meus irmãos, que o que acontece muitas vezes é que existe uma maior quantidade de joio do que de trigo. Existe uma grande quantidade de bodes e uma baixa quantidade de ovelhas. Muitos pastores hoje estão pastoreando bodes, mas Deus não chamou o pastor para pastorear bodes, Deus chamou o pastor para pastorear ovelhas. Bodes não se pastoreia. Não sei se você já teve a oportunidade de ver como é que se cria bode, se você já foi no sertão ou alguma coisa desse tipo. Bode só pode estar amarrado. Você pode colocar ele no cercado que for, ele sai de lá. Ele sobe em carro, ele sobe em água, ele sobe em casa. Bode não para de jeito nenhum. Nós também dividimos essa igreja na teologia como igreja militante e a igreja triunfante. A igreja do Senhor milita nesse mundo. Nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas a igreja do Senhor milita contra o pecado, contra o mal que existe. Nós estamos o tempo todo militando para que um dia possamos nos unir com a igreja triunfante e assim celebrar a presença do Senhor para todos sempre. Porque o nosso Deus é digno de honra, glória, louvor e adoração. Eu trouxe para vocês algumas marcas que poderiam nos identificar e chamar de igreja.
Mas como é que de fato nós podemos olhar para as igrejas hoje e identificar uma igreja verdadeira? Quais são as marcas de fato de uma verdadeira igreja? Calvino inicialmente identificou duas marcas. São elas a pregação fiel da palavra de Deus e a administração fiel dos sacramentos ou das ordenanças. Posteriormente, os puritanos acrescentaram mais uma marca, que é a disciplina eclesiástica sendo exercida na igreja de forma bíblica, de forma correta. Logo, historicamente, as marcas verdadeiras da igreja têm sido definidas da seguinte forma: a genuína pregação da palavra de Deus, o uso das ordenanças ou sacramentos de acordo com a instituição e a prática da disciplina eclesiástica sendo exercida na igreja. E o primeiro ponto sobre o qual nós vamos trabalhar nessa noite é acerca da pregação verdadeira da palavra de Deus. Lutero, ele é conhecido como o primeiro reformador. E ele compreendia a importância da pregação. Por isso ele levantou a bandeira do só da Escritura contra a tradição da igreja romana. Lutero entendia que o que a igreja precisava de fato era tão somente da palavra de Deus e não da tradição. A igreja precisava romper com aquela tradição e seguir tão somente o que diz as Sagradas Escrituras. Zwingli também está nessa leva do primeiro reformador. Levantou também essa bandeira e defendia que somente a Bíblia era suficiente para a igreja. Calvino, nós enquadramos aí como a segunda leva dos reformadores, que é um homem conhecido como sendo o sistematizador das doutrinas da reforma. Nós não podemos esquecer de maneira alguma que, além de ser um grande sistematizador das doutrinas, Calvino era um grande expositor das Sagradas Escrituras. Em sua primeira passagem de Genebra, Calvino estava expondo a Bíblia, verso por verso, capítulo por capítulo. Chega um momento na história da igreja em que a igreja de Genebra expulsa Calvino e ele vai pastorear uma igreja de língua francesa. Mas aí, pela providência de Deus, ao passar do tempo, aquela igreja entendeu que deveria trazer Calvino de volta, porque ele era um pregador fiel das Escrituras. E diz a história que quando Calvino volta àquele culto, ele abre as Escrituras no mesmo verso que ele havia parado anteriormente e começa a expor de novo a palavra de Deus para a igreja. Quando nós chegamos no período dos puritanos, entendemos que a reforma protestante apoiava a piedade dela tão somente baseada nas Escrituras, na palavra, começando com a convicção de que a Bíblia era onde a pessoa podia encontrar Deus mais diretamente. A pregação da palavra era a coisa mais importante do culto puritano. A coisa mais importante do puritano no culto era a pregação. Nada podia substituir isso. E ela deve também ser, irmãos, para nós nos dias atuais. Os puritanos entendiam que a Bíblia tinha primazia acima de todas as coisas e que a pregação era a parte mais importante da vida de um ministro. Quaisquer dons, dotes ou conhecimento que o ministro possuísse era para serem usados para o grande fim de fazer dele um pregador, e tão somente isso. Ao enfatizar a importância da pregação, William Perkins, o puritano, diz o seguinte: o primeiro título de um pastor é um ministro e mensageiro de Deus. Ele é o mensageiro do Senhor para as multidões. John Bunyan, um outro puritano bastante conhecido, que escreveu o segundo livro mais lido do mundo, só perde para a Bíblia, O Peregrino, um puritano batista, um homem crente. Ele tinha tanta convicção que a palavra de Deus era importante para a igreja, que ele preferiu as cadeias, ficar preso, do que ficar sem pregar. E não pensa que foi fácil para ele. Bunyan tinha uma filhinha que era deficiente visual, cega. E ele olhava para sua filha todos os dias, de dentro da cela, pelas grades daquela janela que separava ele do mundo exterior. E ele podia ver a sua filha do outro lado. E os governantes da cidade haviam dito para ele: Bunyan, no dia que você decidir não pregar, você pode sair da cadeia. E aquele homem preferiu ficar preso, porque no momento que ele fosse solto, ele iria para a praça pregar a palavra de Deus. Jonathan Edwards confiava tanto nas Sagradas Escrituras que pôde ver o agir de Deus de forma tão poderosa quando ele pregou o seu sermão mais conhecido: Pecadores na mão de um Deus irado. A pregação é a marca que distingue
distingue a igreja de Jesus e a torna diferente de todas as comunidades que existem nessa terra. Não existiria igreja se não houvesse esse sinal. A igreja é produto da pregação da palavra. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fim de que todas as pessoas venham ao conhecimento do Salvador, de Jesus Cristo, elas têm que ouvir, têm que crer na pregação da palavra. A Escritura diz o seguinte: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. João 8, 31, 32, João 12, 47, 48, João 14, 21, 23. A fidelidade da igreja no entendimento e transmissão da palavra de Deus é o que mede a sua pureza e a sua veracidade como igreja de Cristo. Quanto mais for fiel à pregação da palavra, mais verdadeira será essa igreja. A verdadeira igreja de Cristo e sua manutenção dependem primordialmente de sua fidelidade à palavra de Deus. As igrejas de dias atuais, irmãos, ela tem pouca pregação e muito ritualismo e cerimônias. O culto puritano, por exemplo, é um culto extremamente simples. A simplicidade do culto era uma marca puritana. O culto puritano restringia cerimônia e ritual. Richard Greenham, um puritano, declarou o seguinte: quanto mais cerimônias, menos verdades. Irmãos, eu gostaria de abrir seus olhos para a seguinte afirmação: o que nós encontramos hoje, o que se dizem ser cultos, são grandes momentos de músicas cantadas, não a Deus, mas que satisfazem apenas a vontade do homem, cantadas por muita gente que está reunido no meio de muita gente, mas que está cantando sozinho, visando seu próprio vento. Porque a maioria das músicas hoje são cantadas na primeira pessoa do singular. A minha bênção, o meu milagre, a minha vontade, o irmão que está do meu lado, não me interessa. Precisamos abrir os olhos para essa verdade. Porque a pregação da palavra, essa é a marca mais importante. Porque dessa marca, todas as outras que eu falei para vocês dependem. É triste. É triste saber que a ministração da palavra de Deus tem sido colocada de lado e tem sido dada lugar à mensagem de autoajuda. Pastores hoje, com anseio de se tornarem psicólogos para se utilizar da psicologia no culto. Eu quero lembrar uma coisa para você: a igreja do Senhor não precisa de mensagem de autoajuda. O que a igreja do Senhor precisa é de ajuda do alto, e isso são duas coisas distintas. Mensagem de autoajuda não vai ajudar ninguém, pelo contrário, vai distanciar esse povo de Deus. Na minha monografia, para a conclusão do meu curso de teologia, do bacharel em teologia, eu escrevi sobre a crise hermenêutica das igrejas evangélicas do Recife. E lá eu coloquei a seguinte frase: que o púlpito ele serve para duas coisas. Ou ele gera vida, quando a palavra de Deus é exposta com fidelidade, ou ele gera morte, quando a palavra de Deus é posta de lado. E a igreja não é alimentada pelo verdadeiro alimento espiritual que ela precisa. Irmãos, tem muitos pastores se utilizando do púlpito para contar piada. Tem muitos pastores se utilizando do púlpito para dizer o que ele quer. Tem muitas igrejas em que a pregação já não existe mais. E eu quero lembrar uma coisa para você: todas as vezes que as escrituras são retiradas do culto da igreja, a igreja está virando as costas para o Deus da igreja. Todas as vezes que a Bíblia é retirada do meio da igreja, a igreja está tapando os seus ouvidos para ouvir a voz daquele que é o Senhor da igreja. Todas as vezes que a Bíblia é retirada do culto e substituída por qualquer outra coisa,
igreja está desacreditando o Senhor da igreja, porque a Bíblia ela é infalível, ela é inerrante, mas ela também é suficiente para a igreja. Logo, você não precisa da Bíblia e de nenhuma outra colheita espiritual. Você só precisa da Bíblia, e não da Bíblia em lugar de arruda. Você não precisa da Bíblia em um copo com água. Você não precisa da Bíblia em um quilo de sal, a não ser que esse sal sirva para você fazer um churrasco e convidar o pastor. O pastor gosta de churrasco, não é verdade? A igreja do Senhor Jesus Cristo só precisa única e exclusivamente da palavra de Deus. O Senhor disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. O que a igreja do Senhor precisa é ouvir a voz do Senhor da igreja. Segunda característica de uma igreja verdadeira: a correta administração das ordenanças ou dos sacramentos. Administrar corretamente os sacramentos nada mais é do que a própria exposição da palavra de Deus de outra maneira, por demonstração, se tornando visível. Quando nós celebramos o batismo, nós estamos tornando visível a pregação do Evangelho. Quando nós nos reunimos para a celebração da mesa da ceia do Senhor, nós estamos tornando o Evangelho visível. É por isso, meus irmãos, que esses momentos devem ser momentos únicos na vida do crente. Porque eles devem servir para quando você estiver diante do pecado, você se lembrar de que um dia você foi batizado e que você morreu para o mundo e que você nasceu para Cristo Jesus. Para que você se lembre que um dia você esteve reunido com o povo do Senhor, participando do corpo e do sangue de Cristo, como um só corpo, uma só igreja, para a glória de Deus. Mas sabe o que está acontecendo hoje? Quando a palavra é posta de lado, o discipulado também é colocado de lado. Existe um crescimento, um movimento chamado Movimento de Crescimento de Igreja, baseado em métodos, em técnicas meramente humanas. E sabe o que é que isso tem produzido? As igrejas não estão mais discipulando pessoas, mas estão treinando pessoas. Mas pastor, treinando em que sentido? Na Bíblia? Não. Estão treinando pessoas para correr atrás de outras pessoas para gerar um monte de gente dentro da igreja. Aí você me pergunta, mas não é bom ter gente na igreja? É, mas quando essas pessoas são convertidas, quando elas são convencidas, não. O discipulado tem sido colocado de lado. Isso é muito culpa do culto. Os pastores que aqui estão presentes vão entender o que eu estou dizendo. Você chega no congresso, em qualquer lugar, e conhece algum pastor. Ele olha para você e pergunta: ô, pastor, você é pastor de que igreja? Aí você diz: eu sou pastor de tal igreja. A primeira pergunta dele: quantos membros tem na sua igreja? Como se o sucesso do ministério pastoral estivesse baseado na quantidade de pessoas. Irmão, se quantidade de gente dissesse alguma coisa, o Galo da Madrugada no Recife era o lugar mais abençoado do mundo. Você já viu a multidão que ele reúne? Se quantidade de pessoas fosse sucesso, a Bíblia diria o contrário. Ela diria: poucos serão chamados e muitos escolhidos. Mas ela diz assim: não, irmão. Precisamos abrir os nossos olhos. Precisamos entender que tem muito pastor celebrando ceia para bode, administrando sacramentos para quem nem crente é, para pessoas que não entendem o que de fato é batismo, para pessoas que não entendem o que de fato é a ceia. Quando você vai ler lá Coríntios, a Escritura vai tratar sobre isso. Eles estavam comendo e bebendo sem discernir o que era o corpo de Cristo, sem entender o que era o sangue de Cristo, sem entender o momento da comunhão. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério, porque isso são verdades de Deus. Verdades de Deus que têm sido postas de lado. Verdades de Deus que têm sido banalizadas, a ceia tem sido profanada, o culto tem sido profanado.
Negar ou difamar os sacramentos instituídos por Cristo é falsificar a igreja. E a igreja de Cristo, ela é verdadeira. Porque ela é a igreja de Deus que é verdadeira, que alimenta ela com a sua verdade. A profanação da ceia do Senhor, o oferecimento deliberado dos sacramentos às pessoas notoriamente não crentes, desqualificaria a igreja de ser reconhecida como uma igreja verdadeira. Calvino enfrentou um problema como esse em Genebra. Os libertinos, aquele povo que vivia de todo jeito, que fazia um monte de coisa errada e queria tomar a ceia na igreja. Calvino disse: aqui não. Vocês não vão participar dessa mesa, porque essa é a mesa de Cristo, vocês não fazem parte do corpo de Cristo. Tem um pastor amigo meu, um homem sério, celebrou meu casamento, foi meu professor de história da igreja. E no momento da ceia, que os irmãos estão tomando a ceia, ele olha dizendo: Senhor, se porventura que vê alguém aqui tomando essa ceia de forma indignamente, bota para quebrar. Não vou nem usar as palavras que ele disse. Mas aí você olha para mim e pode ficar chocado com isso. Irmão, é zelo. É verdade de Deus. E como verdade de Deus, a gente não pode banalizá-la. A gente precisa vivê-la. Porque quem disse isso daqui não foi nenhum ímpio que você encontra nas esquinas por aí, bêbado, drogado. Quem mandou que fosse feito desse jeito foi o Senhor da igreja. Foi o Senhor da glória. Foi o Senhor Jesus Cristo. A terceira marca, eu estou tentando ser o mais rápido possível, é o exercício fiel da disciplina. Coisa difícil de se ver na igreja hoje. Vocês já leram Mateus 18, do verso 18 ao 20? Ele vai tratar dos passos para a disciplina eclesiástica. A disciplina na igreja é um dos principais meios que Deus usa para corrigir, para restaurar os seus filhos quando eles caem em pecado. Muitas igrejas hoje não mais disciplinam os seus membros. Primeiro, porque ela não fala em pecado. Segundo, porque ela tem medo de que o membro deixe de dizimar e o pastor perca a bolacha dele no final do mês. Irmãos, eu queria dizer uma coisa para vocês. O pastor Elianai disse uma coisa muito interessante a respeito do ministério dele, com os membros da igreja e isso sustentando ele. Eu vou dizer algumas das coisas que aconteceu comigo, embora eu tenha bem menos tempo de ministério do pastor Elianai, pelo menos acredito. Mas quando eu fui chamado para o ministério pastoral e tive que adentrar no seminário, eu comecei no seminário e trabalhava. Não era um trabalho secular, porque na vida do cristão não existe o que é santo e o que é secular, porque tudo é santo. Eu trabalhava e estudava. Só que chegou um momento que eu comecei a trabalhar de 7 da manhã a 8 horas da noite. Isso já mais da metade do seminário. E era eu que custeava meus estudos. Sair de 8 horas da noite para uma aula que começa de 6h40, imagina que eu já chegava quase no fim, já tinha perdido várias aulas. E eu passei 2 semanas assim. Até que meus professores chegaram para mim e disseram: você vai ser reprovado por falta. E até então não tinha reprovado nenhuma cadeira, nem para recuperação que tinha. Sabe o que foi que eu fiz? Cheguei em casa, morava com a minha avó. Sentei a minha avó na sala e disse assim: vó, eu vou deixar o trabalho. Ela se assustou e olhou assim para mim: como? Eu disse: eu vou deixar o trabalho, porque o trabalho está atrapalhando o meu seminário. E ela parou, olhou assim para mim e disse: tá bom. E não disse mais nada para a pastor. Só que eu fui dormir. No outro dia eu acordei, pastor querido, e fiquei pensando: mas como é que eu vou pagar o seminário se eu não estou trabalhando?
pede demissão, você perde muito direito, a sua rescisão vem bem pouquinho, e o cara tem cartão de crédito, um monte de coisa, tem que pegar a rescisão para pagar as coisas que você vai ficar devendo. Eu disse, estou frito. Aí liga uma tia minha. Ô João, olha, eu só quero dizer uma coisa para você, eu vou pagar o seu seminário. Amém. Continue estudando. Quando eu chego no último ano do seminário, o reitor me chama e diz assim: você não vai pagar mais nada. Você vai trabalhar comigo na minha igreja, me ajudando, e eu vou dar uma bolsa. Eu disse amém. E fui. E comecei a trabalhar com esse pastor na igreja, ganhei a bolsa do seminário, mas a igreja só me dava a passagem para ir para o seminário, carregada naquele vem estudantil. E eu ia. Só que eu não tinha dinheiro para ir para a igreja. A igreja ficava um pouco distante da minha casa. Então o que ele fazia? No domingo de manhã eu gastava uma passagem, pegava o metrô e o ônibus para ir para a igreja. E quando eu voltava da igreja, como é que eu vinha? Andando. De um bairro chamado Iputinga até um bairro chamado Mangueira. De meio-dia. Encontrava muitas vezes o pastor Bruno. Eu vinha, passava pelos torrões e ele olhava para mim de novo, andando, né? Às vezes o pastor me levava para a casa dele até para almoçar. Estou citando o pastor Bruno, porque o pastor Beto não conhece, o pastor Bruno. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Esses foram os momentos mais ricos do seminário, onde eu pude literalmente engolir livros. As minhas notas que já não eram ruins se tornaram muito melhores. Até que eu me formei. Aí você pensar, mas se formou e agora? Aí eu comecei a trabalhar para ter que casar. Só que quando eu assumi a igreja, irmãos, veio outro dilema. A igreja ou trabalho? E aí eu olhei para casa, está lá agora a mulher, e um filhinho, que na época, eu acredito que ele tinha uns 3 anos de idade. Eu trabalhava numa empresa que tinha 13º, 14º, participação nos lucros, plano de saúde melhor que você imaginar. Sentei a mulher na sala, querida. Disse, minha filha, não aguento mais. Ou eu deixo a igreja, ou eu deixo o trabalho. E ela disse, o que você vai fazer? Eu disse, eu vou orar. E ela disse, agora não. Sentei a mulher de novo, depois de algum tempo, e disse, minha filha, eu vou deixar o trabalho. Ela disse, faça isso conosco. Aí você imagina você com um orçamento lá em cima, ter que reduzir o seu orçamento agora para menos que a metade. É difícil, né? Mas nesse período Deus me deu o cabo zero. Nesse período Deus me estava sustentando de uma forma tão tremenda que você não pode nem imaginar. Antes eu pagava as contas e o dinheiro me sobrava. Hoje eu ganho dinheiro. E se eu quiser no final de semana tomar um sorvete com a minha mulher, eu posso colocar ela dentro do carro e tomar esse sorvete. Então você me pergunta, como é que é isso, pastor? Eu vou dizer, pergunte para Deus. Se houver pastor aqui nessa noite, com medo de pregar as verdades de Deus, para não perder o seu salário no final do mês, eu quero lhe dizer uma coisa: seja fiel a Deus, porque importa agradar a Deus e não aos homens. Porque enquanto você continuar sendo infiel ao Senhor, a mão de Deus pesará sobre a sua vida. Enquanto você está brincando de ser pastor, Deus não está brincando de ser Deus. Deus nunca brincou de ser Deus, e esse é o mal da igreja. Tem muita gente na igreja brincando de ser igreja, pensando que Deus está brincando de ser Deus, achando que Deus é um velhinho que está sentado no trono de cabeça branca, já ficando gaga, e todas as vezes que você faz uma coisa errada, Ele passa a mão na sua cabeça. Não é assim. A Bíblia diz que o Senhor Deus corrige aqueles que Ele ama, e se Ele não está corrigindo você, se preocupe, porque você é ímpio.
Podemos afirmar, irmãos, que existem três formas de exercitar a disciplina na igreja. A primeira delas é a disciplina formativa. Isso aqui que eu estou fazendo, quando se prega, você está formando disciplinarmente. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é inspirada por Ele, apta para quê? Para ensinar, para corrigir. Quando você está pregando, Deus está ensinando. Há uma outra forma de disciplina, que é o que nós chamamos de corretivo. É aquela que quando o irmão se encontra em pecado, o pastor chama ele, tira ele da comunhão da igreja, dá o direcionamento correto, trata essa ovelha. E aí a gente encontra dois opostos. De um lado, uma igreja que não disciplina ninguém, onde só está interessado no dinheiro. Pode dizer, ele diz assim, literalmente: não importa como você está, venha como está, só traga os R$50 da oferta. Do outro lado, nós encontramos uma igreja que pega o membro caído e diz assim: me dê sua carteira de membro e desapareça daqui. Como se não tivesse a responsabilidade de tratar aquela ovelha, de cuidar dela, de mostrar os caminhos do Senhor. Porque às vezes, irmão, a igreja age como bode. A ovelha age como bode às vezes. E por último, nós encontramos a disciplina cirúrgica, que é aquela que a gente vai lá e arranca do meio do cesto a laranja que está podre, para que ela não contamine as outras laranjas. É dolorido, não é fácil, mas precisa ser feito, porque tudo isso é feito para a glória de Deus. Tudo isso é feito visando a glória de Deus. O pastor Jim Elliott escreveu um livro sobre disciplina. E ele esteve pregando na conferência fiel, não me lembro do ano, acho que foi em 2006 ou 2007. E ele falou uma coisa interessante sobre a disciplina dele. Ele é pastor, o seu irmão é pastor, o pai dele é pastor. Ele disse que o pai dele aconselhava os dois o seguinte: olha, não aconselhe mulher nenhuma sozinha. Nunca faça isso. E sabe o que o pai dele fez? Caiu no erro que ele tinha alertado os filhos a não fazer. Ele foi aconselhar uma mulher sozinha, que estava com problema no seu casamento, e a mulher começou a enxergar nele o marido ideal para a vida dela. E ele cedeu à tentação, terminou caindo junto com a mulher. E aí, naquele momento, ele se separou da esposa e foi viver com a mulher. O pastor Diego disse que foram momentos turbulentos na vida da família, em todos os sentidos. Depois de 3 anos desse divórcio, dessa separação, a mãe dele pegou Alzheimer. Então esse homem volta e chega lá na casa dessa mulher e olha para ela e pede perdão por aquilo que ele havia cometido. Porém, agora não tem mais como voltar, porque ele está casado com a mulher. Só que o pastor Pinheiro disse uma coisa interessante. O pai dele não era o pastor titular da igreja, havia um pastor lá. E a família foi até a igreja, procurou o pastor, pediu para que esse pastor fosse conversar com o pai deles. Sabe o que o pastor fez? Eu não vou. Disse assim: ele é pastor, ele conhece a escritura. Posteriormente, a mãe do pastor Dinheiro foi embora. E esse ex-marido dela, o pai dele, não pode ir ao enterro. Passa-se uns anos. E aí, os filhos reúnem o pai. Acho que o aniversário de 80 e poucos anos desse pai. E aí o pai pede para eles para retornar à cidade natal. Porque ele queria ver a primeira casa que ele morou, a primeira escola que ele estudou, o primeiro seminário onde ele foi levado. E ele saiu fazendo, os filhos saíram levando seu pai para fazer esse tour por aquela cidade natal. E ele foi rememorando tudo que havia feito. Até que quando todos pensavam que tinha acabado, ele agora pede para ir ao túmulo das suas mulheres. Seus filhos estiveram. O pastor Dias diz que quando ele chega lá no túmulo, diante daquele túmulo, ele se ajoelha e cai em prantos. Arrependido, pedindo perdão.
pedindo perdão a Deus porque aquela mulher havia sido muito boa para ele e ele não merecia aquela mulher, e ainda mais tinha feito aquilo com ela. Naquele momento de desespero, o pastor Vinhais chega para ele e diz: papai, o senhor sabia que quando o senhor cometia a orelha da pele, nós fomos na igreja conversar com o pastor? E o padre disse: não. E aí ele disse: se o pastor tivesse ido conversar com o senhor acha que teria resolvido alguma coisa? Aquele pai olha para o filho e diz assim: meu filho, eu não quero de maneira alguma colocar as minhas responsabilidades em cima de outra pessoa. Mas com certeza, se aquele pastor tivesse vindo conversar comigo e confrontar segundo as Sagradas Escrituras, eu haveria me arrependido do meu pecado e teria retornado para Deus. Quando eu olho para a igreja hoje, porque nós estamos reunidos aqui nesse momento, pessoas de diversas denominações. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Se os primeiros batistas pudessem ressurgir agora dos túmulos, se os primeiros presbiterianos pudessem ressurgir agora dos seus túmulos, se os primeiros congregacionais pudessem ressurgir dos seus túmulos, eles viriam a nós com a Bíblia aberta e clamariam em alto e bom som: retornem às Escrituras. Porque a igreja perdeu o seu momento. A igreja perdeu o seu direcionamento. Enquanto a igreja tapar os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus, ela continuará caminhando desse jeito, sofrendo o juízo de Deus. Sabe por que a igreja não consegue entender a situação política do país? Porque os líderes dessas igrejas não ensinam a Bíblia para a igreja. Irmãos, tudo isso que está acontecendo no nosso país eu consigo entender como juízo de Deus. Não é outra coisa não, é juízo. Eu fico me perguntando por que a igreja não se levanta, por que ela não se pronuncia. Pecamos como os omitimos. E a igreja deveria ser a consciência do Estado, tem se omitido, e Deus vai cobrar isso com a sua igreja. Igreja hoje, irmão, tem se tornado um lugar onde as pessoas se reúnem para viver um êxtase espiritual, como se fosse os índios fumando o castigo da paz. Quando na verdade deveriam entrar sim nesses lugares para adorar, mas sair dele como tochas vivas para servir ao Senhor nesse mundo, porque Deus nos chamou para servi-lo aqui. Se Deus apenas quisesse nos salvar, Ele nos salvaria e nos arrebataria para a glória. Se você está nesse mundo, é porque você tem obrigações, seja no mandato social, seja no mandato natural. Você é um ministro de Deus para esse mundo caído. Mas você só vai conseguir ser dessa forma quando você for essa igreja que carrega essas marcas de uma verdadeira igreja. Você só vai conseguir influenciar essa sociedade quando de fato você estiver alicerçado em Cristo. Eu bati muito nos pastores, mas agora eu quero falar mais ovelhas. Sabe por que muita ovelha é engodada? Porque não lê Bíblia. Nós vivemos num momento de grande analfabetismo bíblico. O filho dos crentes conhece tudo o que o pica-pau vai dizer antes dele falar, mas pergunta para ele o versículo da Bíblia para ver se ele sabe. Os irmãos conhecem a escalação da seleção brasileira de 1970, do goleiro titular ao último jogador do banco de reserva. E se brincar, ele sabe até o nome do repórter que estava na beira do campo que entrevistou o jogador. Espero para ele recitar um capítulo da Bíblia de cabeça, para você sabe. Tem irmãs que sabem da novela antes mesmo do capítulo passado, mas não sabem nada da Bíblia. Enquanto a igreja estiver distante das Escrituras, ela estará distante do Senhor da igreja.
e caminhando a passos largos para o juízo de Deus. Ovelhas, ouçam o que eu vou dizer a vocês, que eu já disse no culto lá da igreja que o pastor aí vai mostrar aqui. Sejam fiéis à sua igreja, até enquanto a sua igreja é fiel a Deus. Seja fiel ao seu pastor, até enquanto ele for fiel às Sagradas Escrituras. Porque se a sua igreja é infiel e o seu pastor é infiel, você não tem obrigação nenhuma de segui-lo. A sua obrigação é seguir a Cristo. E como ovelha de Cristo, você precisa ouvir a voz do seu Senhor e segui-lo. Quero terminar rogando a Deus que restaure essas verdadeiras marcas da sua igreja no nosso meio. Rogando a Deus que levantem pastores compromissados com as Sagradas Escrituras, aptos para conduzir as ovelhas que não são dele, são do Senhor, sabendo que prestarão conta de cada uma delas ao Senhor naquele dia. Entendendo que a sua obrigação é ser dispenseiro de Deus e não psicólogo. Você sabe o que é ser um dispenseiro, irmão? É aquele que cuida da dispensa. O pastor é aquele que é responsável para alimentar o povo na medida certa. Quando você faz a feira, quem faz a feira para passar um mês? Você tem filho em casa, você não compra biscoito para passar o mês inteiro? Aí quando você chega em casa, você dá o biscoito a ele todinho num dia só para ele acabar com o biscoito? Não, né? Você dosa a quantidade de biscoito para que o biscoito dure o mês inteiro. Essa é a função do pastor na igreja. Ele dosa a palavra. Ele conduz a igreja à palavra. Porque conduzindo a igreja à palavra, ele está conduzindo Cristo, a igreja a Cristo, que é o Logos de Deus, que é a palavra de Deus, que é a verdade de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê graça. Que Deus levante a sua igreja com todo o poder, autoridade e toda a glória. Que Deus conduza a sua igreja mesmo em meio a esse mundo de trevas. Que Deus nos faça resplandecer como luz para esse mundo que tanto precisa, porque o mundo está cego, os valores estão invertidos, o pecado cegou o coração do homem, e nós, igreja, somos agentes de Deus para a proclamação das verdades de Deus nesse mundo. Então não se cale, viva essa verdade, pregue essa verdade, para que Deus seja glorificado na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Santo Deus, tem misericórdia de nós. Reconhecendo, Senhor, a nossa incapacidade, a nossa pequenez. Sabemos o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos devedores. Mas suplicamos pela tua graça. Não nos julga, Senhor, segundo as nossas obras, porque assim estaremos perdidos. Lembra-te, Senhor, do sacrifício que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ó Deus, conduz a tua igreja com teu braço forte e a tua mão poderosa. Que Cristo de fato seja o cabeça dessa igreja que somos nós. E que nós, como igreja, possamos estar atentos à voz de Cristo, aptos para discerni-la e seguir, colocando a mão no arado e não olhando para trás. Senhor, o Senhor afirma que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a tua igreja. E nós queremos isso, porque é palavra tua, é verdade tua. Portanto, sustenta-nos, Senhor. Ajuda-nos. Sem ti nós somos apenas pó, barro e cinza. Mas contigo, Senhor, nós somos mais do que vencedores. Aviva o teu povo. Um avivamento provocado pelo Senhor, vindo do trono da tua graça. Acende e faz arder a tocha no coração dos teus filhos, de maneira que brote em nós o desejo de propagar o teu evangelho, de viver a tua verdade, de transformar esse mundo com a renovação da nossa mente. Concede-nos graça, concede-nos o teu perdão, concede-nos a tua paz. Rogamos-te por tudo isso, no santo nome de Jesus, a quem glória e para todos sempre. Amém. Deus abençoe.